Bom pessoal, olá a todos. Esse vídeo aqui é uma resposta ao pastor Silas Malafaia. Esse vídeo aqui não tem nada a ver com teologia, tá pessoal? Esse vídeo aqui eu vou falar um pouco de leis, tá? Quem quiser assistir, assiste. Quem não quiser assistir, não assiste, tá bom? É o seguinte, o pastor Silas Malafaia, uns 2 dias atrás mais ou menos, 2 ou 3, ele fez um vídeo onde ele critica o STF, que é um direito dele como cidadão, né? Cada um é livre para falar o que quiser no Brasil. Só que nesse vídeo dele, o pastor Silas Malafaia, ele cria uma narrativa aonde ele dá a entender que o STF estava privilegiando traficantes de drogas, em contrapartida punindo aquelas pessoas que foram lá em Brasília, os patriotas, fazer aquele quebra-quebra em Brasília. Então ele pega algumas notícias, né, manchetes de jornais, aí ele cria uma narrativa em torno disso para dar a entender que o STF está literalmente beneficiando traficantes, sendo que a gente sabe que traficantes fazem um mal enorme na sociedade, né? Ninguém é a favor de traficante. Aí o que acontece? Aquela tiazinha mais humilde, a senhorinha da igreja, sabe, aquela irmãzinha que gosta de ouvir as pregações dele, aquele fiel que às vezes é até um pedreiro, ou tem uma profissão mais humilde, que não tem tanto estudo, ele escuta aquilo, ele fica com isso na cabeça. Ele fala, poxa, é verdade. Como é que a Suprema Corte do Brasil fica privilegiando traficantes de droga, em contrapartida os patriotas que foram lá só protestar, eles mantêm preso até agora e com penas de até 17 anos. Então é isso que eu queria explicar aqui para vocês, até porque senão essas pessoas vão ficar com isso na cabeça e isso adoece as pessoas. É que nem eu digo sempre, é o poder da mentira, da teoria da conspiração. Aquele Goebbels, né, que era o chefe da comunicação do Hitler, ele falava assim, uma mentira contada 1000 vezes torna-se verdade. É isso que acontece. Então, para evitar isso, eu vou fazer aqui o meu contraponto, tá? Quem quiser assistir ao vídeo, assista. Quem não quiser, não assiste. Depois, se der tempo, eu estou me recuperando da gripe, se der tempo, eu vou fazer mais alguns temas aqui que eu queria abordar com vocês, tá bom? Mas esse aqui, como o pastor Malafaia fez esse vídeo recentemente, como ele é um pastor evangélico, eu acho que eu, como teólogo, eu posso refutar também os argumentos dele como pastor, tá bom? O que acontece, pessoal? Na lei brasileira, tem um negócio que se chama presunção de inocência. O que é presunção de inocência? É você presumir que todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Então é assim que a nossa lei entende. Todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Ou seja, você presume que o acusado de algum crime é inocente. Por exemplo, imagina que você está vendo esse vídeo aqui que eu estou fazendo. Aí a sua vizinha dá em cima de você e quer ficar com você. Você fala, não, eu sou casado, não vou trair minha esposa. Aí ela fica com raiva, ela inventa que você abusou dela. É um exemplo hipotético, tá, pessoal? Você acha justo você ser preso por algo que você não fez? Ah, você abusou da sua vizinha, né, seu safado? Vai em cana. Ainda mais todo mundo sabe o que acontece com um estuprador na cadeia, né, pessoal? Não é justo. Então, o que acontece? A lei entende que essa pessoa, se ela foi acusada de algo, ela não pode ser imediatamente presa. Ela primeiro tem que se provar que ela cometeu certo crime. Ou seja, a presunção de inocência. Então, todo mundo é inocente até que se prove o contrário. E quem que vai provar o contrário? É o Ministério Público. Promotoria, investigadores, tal, a polícia vai investigar, o Ministério Público vai acusar, e o juiz vai julgar, e se o juiz julgar que aquela pessoa é culpada, aí sim a pessoa é presa. Porque assim evita-se que pessoas inocentes sejam presas na cadeia só por acusações. Ah, você foi acusado de roubo, está preso. Não, não é assim que funciona. Tem que ter uma prova, o Ministério Público tem que provar o contrário, tem que provar que essa pessoa não é inocente, que essa pessoa é culpada, tá? Agora tem uma exceção a essa regra. Qual que é a exceção? A exceção é o flagrante. Se a pessoa é pega em ato flagrante, aí claro que não precisa provar que essa pessoa é culpada. Ela foi pega com a boca na botija. Que nem nesse exemplo hipotético. Se o cara realmente estiver abusando da sua vizinha e alguém entrar lá e ver e pegar, qualquer cidadão brasileiro pode dar voz de prisão para ele. Sabiam disso? Porque ele está cometendo um crime e ele foi preso em flagrante. Então essa é a exceção à regra, tá? Agora, o que acontece na questão das drogas, que é um negócio que o STF está decidindo e que o Malafaia... Eu não vou nem dizer que ele não entendeu, acho que ele deu uma distorcida ali para criar uma narrativa, né? De acordo com a lei brasileira, pessoal, tráfico de drogas é crime. Com pena que vão de 5 a 15 anos, tá? Então é proibido traficar drogas no Brasil, tá? Todo mundo sabe disso. Agora, e usar drogas é crime? Não. O usuário de droga não está cometendo nenhum crime. Usar drogas no Brasil não é crime. Não tem nenhuma lei que tipifica o usuário de droga. Você não tem um preso sequer no Brasil por ser usuário. Nesse caso, é tipificado em lei. Ah, você está preso porque eu peguei 10 anos por ser usuário de droga. Não, isso não existe. A lei brasileira entende que o usuário de droga é uma questão de dependência química, é uma questão de saúde.
Assim como a gente se vicia às vezes em cigarro, bebida, tem pessoas que se viciam em droga. E um monte de pessoas já passaram por ou experimentaram droga em alguma fase da vida. Segundo dados, 10% dos brasileiros já fizeram uso ou experimentaram droga uma vez na vida. Inclusive aqui no YouTube tem um monte de gente aí que vocês conhecem, são até professores que nem eu aqui no YouTube, que já falaram publicamente, olha, eu já me envolvi com drogas. Quer ver, por exemplo, não vou citar o nome de ninguém para não ser deselegante, mas vocês sabem de algumas pessoas que eu estou falando, né? Só de professores aqui no YouTube, e bons professores, tá? São pessoas excelentíssimas, são melhores que eu até no grego. Até porque eu estudei pouco grego, então eu estudei mais o hebraico. O grego que eu estou tentando melhorar um pouquinho mais agora. 2 professores excelentes. Passar a sirene. Quando falar em droga já aparece a polícia. 2 professores excelentes já falaram aqui mais de uma vez publicamente que já fizeram uso de drogas. Teve um até que teve uma overdose uma vez. Vocês achariam justo esses 2 professores serem presos só porque fizeram uso de droga? Não, não seria justo. Por quê? Porque o usuário é uma questão de dependência química, não é crime. Não tem uma lei penal que tipifique o uso de drogas. Agora o tráfico sim. Traficar droga está lá no Código Penal, bonitinho, a tipificação. Agora, qual que é o problema, pessoal? O problema é que a lei não determina qual é a quantidade que vai diferenciar quem é um usuário ou quem é um traficante. Então, por exemplo, um cara é pego com 100 gramas de maconha, um baseadinho de 100 gramas. Ele é um usuário ou ele é um traficante? A lei não determina. É isso, inclusive, que o STF está tentando legislar lá em Brasília, e que tá, essa galerinha maluca aí tá contra. É porque eles estão querendo liberar as dragas, não sei o quê. Não, ninguém está querendo liberar nada. Eles estão querendo definir um limite legal para definir o que é um usuário ou o que é um traficante. Se a polícia pegar alguém com uma determinada quantidade de droga, a polícia vai poder prender essa pessoa, então vai ter que ter um limite legal, porque no momento não tem. Às vezes o cara é pego com menos de 100 gramas, sei lá, um baseadinho de nada, o cara pode ser preso. E o que acontece quando esse cara é preso? Ele é preso como usuário? Não, não tem essa tipificação legal. Ele é preso como isso daqui, ó, traficante. Aí eu pergunto para vocês, vocês acham legal uma pessoa que se envolveu com droga, por mais que nós sejamos anti-drogas, essa pessoa ser presa, só porque foi pega com uma pequena quantidade de droga, passar quase uma década em cana e ser preso como um traficante? Imagina quando essa pessoa sair da cadeia. Você acha que essa pessoa vai arrumar um emprego? Não, não vai. Inclusive o Roberto Cabrini fez uma reportagem especial uma vez nos presídios, onde ele mostrou isso. Ele percebeu que no presídio quase todo mundo é reincidente criminal. Aí ele perguntou para eles, poxa, mas vocês falam que aqui é o inferno, tal, não sei o quê, por que vocês cometem novos crimes e vêm parar aqui? Porque de repente não conseguem emprego. Então, para quem é ex-detento no Brasil, já é muito difícil conseguir um emprego. Imagina você ser um ex-detento acusado de tráfico. Você vai entregar um currículo numa loja. Chega lá, o dono vai ver seu currículo. Tal. Cadê antecedentes criminais? Você vai entregar um antecedente. Ele vai olhar, puto, o cara foi preso por tráfico, meu. Esse cara é traficante, ele deve ser um perigosão lá do morro. Não vou contratar esse cara, não. Tá bom, querido, eu te ligo depois. Esse cara nunca vai conseguir mais um emprego. Ele vai ficar refém do tráfico. Ele vai acabar tendo que roubar, fazer coisa errada. Vai acabar se filiando a facções criminosas, devendo favores a facções criminosas. Ou seja, o cara vai foder com a vida dele toda, pagando por um crime que ele não cometeu. Por mais que a pessoa seja usuário, use até em exagero, tenha aquela briga toda que não consegue largar o vício, essa pessoa não cometeu esse crime. Essa pessoa era um usuário de drogas. Então imagina, por exemplo, aí, vamos pegar alguém famoso aí, por exemplo, o Léo Dias, aquele cara lá, diz que ele usa droga pra caramba, né? Não sei se ele parou agora. Vocês achariam justo, por mais que drogado que ele fosse preso como um traficante de drogas, sendo que ele nunca traficou pra ninguém? Complicado, né, pessoal? Ou esses professores que eu falei pra vocês aqui no YouTube, pessoas que já tiveram problemas com droga. Vocês achariam legal essas pessoas ficarem presas por um crime que não cometeram? Porque elas não cometeram esse crime, mas fizeram uso da droga. Mas só que não tem esse crime na lei, então elas são presas por esse crime aqui. Nós temos atualmente no Brasil, pessoal, 180 mil presos por tráfico de droga no Brasil. Desses 180 mil, segundo dados recentes, 51% foram presos com até 100 gramas de maconha. E olha que esse estudo aqui só está falando de maconha, não de outras drogas. Quer dizer, mais da metade desses presos aqui no Brasil, que são presos como traficantes, que nunca mais vão conseguir arrumar um emprego na vida, tal, vão acabar virando bandidos de verdade, né? Porque ninguém vai manter marmanjo que já passou pela cadeia a vida inteira. Eles vão acabar roubando, fazendo outras coisas, entrando para o crime, entrando para facções criminosas. Mais da metade deles foram pegos com até 100 gramas de maconha.
E esse estudo fala só da maconha. Imagina os outros que foram pegos com uma pedrinha de crack, um pouquinho de pó, etc e tal, e também estão presos pelo mesmo crime. Então, presos mesmo por tráfico, pessoal, nós devemos ter aproximadamente um pouco mais de 10% de traficantes de verdade, pessoas que passavam droga para os outros. Agora, o restante, a maioria são usuários. Agora, é justo prender um usuário como traficante? Imagina, por exemplo, a bebida. A bebida também é um mal que causa grande estrago também. Imagina pegar todo bêbado do Brasil, em vez de você buscar um tratamento, uma terapia, alguma coisa, você meter na cadeia. Vai lá, coloca como traficante e põe na cadeia. É a mesma coisa, é o que eles fazem com os usuários. É isso que está acontecendo no Brasil. Então, devido a esse excesso de presos, que estraga a vida dessas pessoas, até porque qualquer um pode ser usuário. Só um detalhe também, a maioria desses usuários são pessoas que moram em periferias e são pretos e pardos. Pessoas da alta classe, classe média alta, etc., que também fazem uso de droga, não acontece nada. Você tem até famosos, como por exemplo o Gregório do Vivier, ele falou que até planta maconha no apartamento dele para fumar. Já foi preso por tráfico? Não. E tem um monte de famoso por aí que faz uso de droga, ou pessoas que moram em bairros chiques, como Higienópolis, Leblon, Barra da Tijuca, sei lá o quê. Não acontece nada. Então isso aqui é uma política de encarceramento que está pegando pessoas que são dependentes químicas, tá? Porque o usuário ele é um dependente químico, ele sofre de uma dependência, ele tem que ser tratado, mas em vez de tratar essas pessoas, simplesmente estão jogando nas cadeias e por um crime que a pessoa vai ficar fichada o resto da vida como traficante de drogas. É isso que está acontecendo. Então o STF está decidindo acerca dessas questões. Que nem o Malafaia postou lá no vídeo dele. STF proíbe prisão em flagrante por tráfico de drogas. Então acabou essa exceção aqui para tráfico, flagrante. O que o STF está dizendo? Se a polícia pegar alguém com droga, a polícia não pode simplesmente prender. Porque aquele sujeito que foi pego com droga, ele pode tanto ser um traficante, sim, pode ser, como pode ser um usuário. Então nesse caso tem que se aplicar o quê? A presunção de inocência. Ele pode responder em liberdade e quem tem que provar que ele é um traficante é o Ministério Público Federal. Esse foi o entendimento do STF. Porque até esse entendimento dele, todo mundo era jogado na cadeia. O cara foi preso lá com baseadinho na cadeia. De 5 a 15 anos preso. Ô doutor, estava só usando um bagulhinho com meus amigos na cadeia. São traficantes. De 5 a 15 anos preso. Vocês acham justo prender pessoas por um crime que elas não cometeram? E tirar qualquer possibilidade de futuro dessa pessoa? Porque a ficha vai ficar suja para sempre. Puxou antecedentes criminais, vai estar lá, traficante. Imagina o cara se explicando depois, não doutor, eu preciso desse emprego. Ah não, cara, você foi traficante. Não doutor, eu só fui pego com baseadinho e tal, fiquei preso tantos anos e tal, não sei o quê. Desculpa cara, eu não vou pegar um traficante, porque é perigoso. E às vezes o cara nem é perigoso, porque era só um cara que fazia uso de drogas. Então esse é o entendimento do STF. Eles estão retirando o flagrante desse crime aqui de tráfico, porque está tendo muito disso. Ó. Muitas pessoas que estão sendo presas em flagrante, mas não é o crime certo. Elas não cometeram nenhum crime. Ser usuário não é crime no Brasil. Mas é isso que está acontecendo no Brasil. Mais da metade dos presos por tráfico eram usuários. Está errado o STF? Não, eles estão certíssimos. A gente não pode fazer das drogas uma política de encarceramento. Tem que prender os traficantes? Sim, correto, tem uma lei. Ninguém quer privilegiar ou passar pano para traficante. Agora tem que saber separar o que é um usuário do que é um traficante. Aí o que o Malafaia faz? Ele pega isso daqui, ele pega só a manchete para dar a entender que o STF está beneficiando os traficantes. Vocês acham isso uma atitude honesta, pessoal? Ainda mais de um pastor evangélico que fala que Jesus é a verdade, que não sei o quê. Mas é isso que ele faz. Ele faz um vídeo sensacionalista com manchete para distorcer e aplicar, causar terrorismo na cabeça das pessoas. Aí depois que as pessoas ficam maluquinhas, vão lá querer quebrar o STF, ele tira o dele da reta. Isso é das pessoas que fizeram aqueles atos em Brasília, eu já falei para vocês que eu tenho empatia, assim, que aquelas pessoas foram enganadas por discursos como esses do Malafaia. Por isso que elas ficaram maluquinhas, tal, foram lá combater o comunismo. Era o comunismo. O comunismo nem existe, mas elas foram lá combater isso, tá? E essas pessoas, pessoal, elas sim foram presas em flagrante. Por isso que elas não responderam em liberdade. Porque ali elas foram presas em flagrante. Todo mundo viu os vídeos, elas quebrando os vidros. Tinha lá que baixou as calças e foi cagar na mesa. Tinha a velha que cagou lá no banheiro do Xandão. Um outro vestiu até a toga do Xandão. Então eles foram presos em flagrante e ainda produziram provas contra si mesmos, que eles estavam todo mundo lá filmando. Perseguimos! Ah, Ronaldo, mas qual o crime que eles cometeram? Foi quebrar tudo? Foi, mas independente deles quebrarem tudo, pessoal, mesmo se eles não tivessem quebrado nada, só o fato deles estarem lá já é um crime. Nós temos no Código Penal o artigo 359-L e 359-N, tá? Quem quiser procura aí no Google,
que tipifica isso: atentar contra os poderes legitimamente construídos, ou contra a democracia, ou atentar às forças armadas, contra as instituições. Tudo isso daqui é tipificado e é crime. E sabe quem que sancionou essa lei, pessoal? Essa lei aqui ela é de 2020 e ela foi sancionada, sabe por quê? Pelo Bolsonaro. Essa lei é chamada Lei Antiterrorismo, vocês podem pesquisar aí. O Bolsonaro sancionou essa lei porque eles queriam usar essa lei contra o MST. Porque o MST já fez protestos em Brasília, que também quebraram coisas, botaram fogo lá uma vez aqui no Ministério da Educação, quebraram vidraça, fizeram uma ruaça lá o MST. Também é público, vocês podem pesquisar aí. Então o Bolsonaro sancionou essa lei, eu não sei de que deputado que é, mas ele só sancionou, justamente para isso, que o objetivo deles era tentar enquadrar o MST. Aí outra vez que o MST fosse lá em Brasília, fosse protestar contra o governo dele, eles iam pegar e colocar o MST na cadeia. Só que infelizmente quem acabou fazendo isso foram os próprios seguidores dele. Então eles infringiram essas duas leis aqui do Código Penal, além da Constituição, é claro, e foram enquadrados na própria lei que o Bolsonaro sancionou. Então, no caso deles, foi flagrante. Tem empatia por eles? Tem, como eu falei, eles são pessoas que foram levadas para uma narrativa falsa, narrativas mentirosas. Acho até que o STF podia, nesse caso, fazer uma substituição de pena, como tinha sido proposto pelo Augusto Aras, quando ele era o PGR, e o Xandão falou que iria aceitar uma substituição de pena, uma pena alternativa, prisão domiciliar com tornozeleira, alguma coisa nesse sentido. Porque ele tem pessoas até idosas, né, pessoal? Então, eu consigo entender que ali não são pessoas perigosas, né? Não são traficantes. Mas, no estado que nós estamos, elas cometeram um crime e foram presas em flagrante. Agora, uma pessoa que é presa com droga, ela não pode mais ser considerada em flagrante. A não ser que seja uma quantidade muito grande, né? Um caminhão cheio de droga. Aí não tem como dizer que é usuário. Mas agora, nesse caso, uma pessoa que é pega com uma pequena quantidade de droga, aí o Ministério Público vai ter que provar que aquela pessoa é um traficante. E o STF concedeu agora liberdade provisória para quem fosse pego com drogas em 3 condições. Se a pessoa não tiver antecedentes criminais, ou seja, réu primário, nunca foi preso por nada, não tiver ligação com facções criminosas e não tiver envolvimento com crime. Então, se a pessoa for pega hoje em dia com droga, depois desse entendimento do STF, e a pessoa nunca foi presa antes, e a pessoa não tem ligação com o PCC, Comando Vermelho, não tem tatuagem de facção, essas coisas, não tem ligação nenhuma, então essa pessoa não pode mais ser presa. Porque o STF entende que essa pessoa é só um usuário. Ah, é um traficante? Beleza. Aí quem vai ter que provar é o Ministério Público. Tá bom? Agora, o pastor Malafaia, ele pega essas notícias e ele cria esse sensacionalismo. Como se o STF estivesse beneficiando traficantes em detrimento dos patriotas. Honesto, né, esse pastor, né? Inclusive recentemente ele foi condenado, né, a pagar uma multa aí por fake news, né? Esse é o pastor que diz que é voz profética, diz que é ungido. Pergunto para quem segue ele: Deus compactua com mentira? Com lábios mentirosos? Compactua? Porque segundo Provérbios, Deus abomina isso. Deus compactua com pessoas que fazem narrativas mentirosas? Fica aí para reflexão, porque na verdade vocês acham que estão seguindo o ungido. Agora, quem que é o pai da mentira segundo a Bíblia? Ó, vou até colocar aqui, ó. Vejam aí na Bíblia de vocês, João 8,44. Vejam se o pastor que vocês estão seguindo é João 8,32 ou João 8,44. Tá bom? Fica a dica aí. Tá aí, pessoal, esse vídeo aqui eu fiz só para uma resposta, tá? Quem gostou, dá um like aí, isso ajuda a aumentar a atividade, alcance. Comente aí o que vocês acharam, tá? Obrigado aí por ter assistido. Paz a todos.